Olá a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Bruno Minami, pesquisador do Instituto, e estarei com vocês em mais um episódio sobre o ESG na saúde. Este é o terceiro e último programa de uma sequência em que aprofundamos e debatemos sobre essa tendência global que é o ESG e como ela pode ser e está sendo aplicada na saúde, principalmente na suplementar. Estamos apresentando a vocês as reflexões do mais novo estudo do IES sobre o tema, o texto para discussão número 89, ESG em planos de saúde médicos e odontológicos, do qual tive a honra de ser o autor e que está disponível para download gratuitamente no site do IES. Basta acessar www.iess.org.br. Além disso, estamos relembrando a série de webinars realizados em agosto sobre este tema. Nesses eventos, reunimos especialistas e representantes de operadoras da área de saúde para debater experiências e cases de sucesso relacionados a ações focadas na sustentabilidade e no conceito ESG. Nos programas anteriores, nós abordamos dois pilares desse conceito. No episódio número 11, falamos sobre o eixo ambiental e no 12, o eixo social. Conhecemos ações de impacto e que beneficiam não só o meio ambiente, mas toda a sociedade, incluindo colaboradores, stakeholders, que são as partes interessadas, e a comunidade em que essas empresas estão inseridas. Hoje, vamos encerrar essa série com a governança, o pilar que, de uma forma abrangente, dá sustentação a todas essas ações e que visam a atuação sustentável das empresas. Fecharemos a tríade deste tema tão relevante e atual. Afinal, é notável que os movimentos ESG têm provocado grandes transformações, inclusive no setor de saúde. Basta vermos a quantidade de eventos, seminários e palestras que tratam sobre esse assunto nos últimos anos, e também os cases de sucesso que já aprendemos até aqui. Nós estamos caminhando para um futuro mais sustentável, e as instituições que não se atentarem a este conceito correm o risco de perder espaço no mercado, consumidores, clientes, fornecedores e até colaboradores. Mas, antes de nos aprofundarmos sobre esse tema no episódio de hoje, faça um pedido. Siga nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta. E se você preferir, também acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações e curta os nossos conteúdos. Nesta temporada, reunimos diversos temas, conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. O objetivo aqui é de instruir os ouvintes sobre os temas ligados a este importante e dinâmico setor. E se quiserem saber mais sobre o ESG na saúde suplementar, procure os episódios 11 e 12 dessa terceira temporada. Baixe o TD número 89 no site do IES e assista aos webinars sobre esse tema no nosso canal do YouTube. Bom, vamos ao ESG na saúde e ao pilar da governança corporativa. Para quem não está familiarizado com o termo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele pode ser definido como o sistema pelo qual as empresas e as demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. E dentro do conceito ESG, o pilar governança tem a função de avaliar o grau de comprometimento das empresas com a transparência na divulgação dos seus dados, diversidade nos conselhos, auditorias e com políticas de ética, compliance e anticorrupção. No Brasil, hoje, a governança já é bem difundida e com importância reconhecida. Uma pesquisa realizada pela Fundação TID Setúbal e pelo Instituto Cives avaliou o nível de comprometimento do empresariado brasileiro com o ESG. E entre as constatações, o estudo aponta que mais da metade, ou 62,3% dos empresários, indicam que compliance e práticas de governança são os assuntos mais prioritários na temática ESG. Focado no universo da saúde suplementar, este também é uma importante preocupação. As operadoras de planos de saúde têm se movimentado e executado ações que permeiam esse eixo. Algumas operadoras, por exemplo,
possuem suas ações listadas em bolsa no novo mercado. Para quem ainda não conhece, esse é um dos principais segmentos de listagem da Bolsa de Valores. Ele é considerado o mais avançado em termos de governança corporativa, além de ser uma referência para as empresas que buscam reconhecimento pela transparência na sua gestão. Portanto, para uma empresa ter ações listadas no novo mercado, ela precisa corresponder ao mais alto padrão de governança corporativa do mercado brasileiro. Além disso, as operadoras de planos de saúde têm buscado atingir e divulgar a diversidade e equidade nos conselhos de administração. Vale ressaltar aqui que a composição do conselho deve ir além da perspectiva racial e de gênero. Ela precisa ter diversidade de pensamentos e apresentar decisões assertivas. Esta medida de governança tem impacto direto na saúde financeira da empresa. Fato demonstrado por estudos da consultoria empresarial McKinsey, que apontam que corporações que adotam a diversidade e a inclusão têm maior probabilidade de ultrapassar a performance financeira de seus concorrentes. Um dado interessante dos estudos é que na América Latina, equipes executivas diversificadas em termos de gênero apresentaram probabilidade 14% maior de superar a performance de seus pares na indústria. Outras medidas percebidas na saúde suplementar são as criações de comitês de auditoria, de pessoas, de condutas e ética e a criação de canais de denúncia de forma independente. Além disso, as operadoras de planos estão cada vez mais preocupadas com o comprometimento e a atuação de seus parceiros. Nesse sentido, as empresas têm executado com frequência a revisão, renovação e assinatura dos seus contratos. Eu listei aqui algumas das medidas que permeiam o eixo governança corporativa dentro do conceito ESG na saúde suplementar, que levantamos em nosso TD número 89. E assim como nos episódios anteriores, eu gostaria de trazer algumas experiências relatadas pelos representantes das próprias operadoras. O IES promoveu, em agosto de 2022, uma série de webinars sobre ESG na saúde, e um deles foi focado no tema governança. Neste evento, conhecemos a atuação de duas grandes operadoras. Começo destacando a fala de Patrícia Bueno, que é a diretora de sustentabilidade do Grupo Notre Dame Intermédica. Ela contou como está estruturada a governança da empresa, incluindo a sua fusão com a Apivida. Vamos ouvir. Em 2020, eu acho que a gente deu um passo bastante importante. A companhia ela entendeu que era importante ela estruturar ali uma vice-presidência de ESG, até para que a gente conseguisse acelerar um pouco as ações da empresa no tocante a essa agenda. Então, de que forma que a gente hoje está estruturado, né, a questão de governança? Então, a gente tem ali, né, hoje, né, já trazendo até para o cenário aí de Apivida, em função da fusão, hoje a gente tem dois co-CEOs, né, um de cada uma dessas verticais, até porque é um processo natural aí da própria fusão. Nós temos ali um conselho de administração, onde nós temos dois conselheiros independentes, além, né, dos próprios executivos da companhia. Nós temos um comitê de auditoria interna, riscos e controles internos e compliance, que pela boa prática de mercado se reporta diretamente ao conselho de administração. E para toda essa, né, para auxiliar todo o conselho de administração, a gente tem um total de 9 comitês, que um deles é o comitê estatutário de ESG, onde ele leva ali, né, enfim, todas as propostas, né, toda a discussão junto ali com executivos, e também nesse comitê a gente tem a participação de um conselheiro independente, que depois submetem, né, para aprovação e deliberação do Conselho de Administração toda a estratégia da companhia no tocante a ESG. Interessante, não? Ela mencionou, inclusive, algumas ações que estão mapeadas no TD número 89 que mencionei anteriormente. Bom, além da Patrícia, também participou deste webinar o Tomás Carmona, que é diretor de Relações Institucionais do Instituto Sul América e é superintendente de sustentabilidade para o Grupo Sul América. Ele também trouxe um pouco do histórico da empresa no eixo governança, a partir do momento do processo de abertura de capital da empresa. A empresa abriu capital em 2007
E já logo depois da abertura de capital, houve um olhar para o processo de transparência da companhia, que é um pilar importante dentro da governança. E para essa questão de transparência, adotou-se ali um primeiro padrão para um relatório anual da companhia, que era o padrão da Global Reporting Initiative, a GRI, né? Outra sigla aí dentro da sopa de letrinhas, mas essa é bem conhecida, é mais conhecida. Então, já se adotou-se esse padrão, e também logo na sequência foi criada a Superintendência de Sustentabilidade, assim como o Comitê de Sustentabilidade, né? Por que tudo isso? Porque eu acho que já houve um entendimento de que, do ponto de vista de uma empresa de capital aberto, cada vez mais isso seria um olhar de investidores. É lógico que não como é hoje, né, onde a questão dos critérios ambientais e sociais de governança se transformaram num critério que a maioria dos investidores estavam olhando. Naquela época, 2007, 2008, 2009, ainda talvez fossem poucos investidores, principalmente investidores de fora do Brasil. Mas já havia, sim, um olhar para essa valorização de empresas que coloquem na sua estratégia, na sua cultura, a questão de sustentabilidade, e o ESG tem sido aí a lente, né, do mercado de capitais para fazer esse tipo de avaliação. O Comitê de Sustentabilidade, ele não nasceu como um comitê estatutário, mas logo, né, depois de 2 anos do nascimento dele, ele já se transformou num comitê estatutário. Ele é um dos 5 comitês estatutários da companhia e tem esse papel de assessorar o conselho de administração no processo de tomada de decisão, né, da evolução da agenda de sustentabilidade da companhia, né? Principalmente quando se olha para a estratégia do negócio e para a cultura da companhia. Eu acho que a gente procura evitar um pouco o paralelismo de ter uma estratégia de sustentabilidade, sim de ter a sustentabilidade na estratégia da companhia, né? Acho que esse é um ponto também que veio amadurecendo ao longo dessa caminhada da Sul América, que vem aí desde 2007. Legal, não é? Ambas as experiências que ouvimos agora falam muito sobre a estrutura de governança dessas empresas. E para concluir essas falas do webinar, gostaria de trazer as contribuições da mediadora do debate, a Maria Eugênia Boazzi, que é sócio fundadora da Resultante ESG. Ela trouxe alguns pontos importantes e um paralelo entre empresas de portes diferentes. Vamos conferir. Quando a gente fala de governança, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, e eu sei que muitos dos nossos ouvintes aqui estão prestando atenção, é que fala-se muito da estrutura de governança, né? De que forma que se estruturou essa governança das questões ESG dentro das companhias. E o que é interessante trazer, eu gosto sempre de fazer referência à própria regulação, né? Que traz essa necessidade de a gente sempre adaptar essa estrutura à estrutura de cada companhia, né? Existe aí, eu vou citar o Banco Central que trouxe isso inicialmente, mas a própria SUSEP na regulação também do setor de seguros, não ainda de saúde suplementar, mas também coloca. O Bacen coloca, por exemplo, para a gente estruturar a governança dessas questões nas instituições, 2 princípios que eu acho que são universais e que valiam para qualquer setor, que é o da relevância e o da proporcionalidade, né? O que quer dizer isso? A relevância é eu ter uma estrutura alinhada ao negócio. Não adianta ter uma estrutura que fique dentro de uma área ou dentro de uma agenda que fica paralela à estratégia, que fica paralela ao processo de tomada de decisão. E aí que quando o Patrícia e o Tomás trazem a questão de existir uma diretoria, ou existir um comitê ligado ao conselho, esse comitê ser estatutário, eu de fato trago isso para a estratégia, para o processo de tomada de decisão, né? Então, a segunda questão é a proporcionalidade. Estamos falando aqui de 2 companhias listadas, enormes, né, com uma capilaridade nacional de atuação. E isso faz também com que, naturalmente, precisemos de uma estrutura robusta para conseguir ter os processos e os controles necessários para essa organização. Em empresas menores, a gente pode trabalhar com outros tipos de estrutura. Inclusive, em alguns casos, a gente pode ter pessoas capacitadas dentro dessa agenda para que se possa organizar essa estrutura e essa governança dentro das companhias. Então, não precisamos necessariamente ter comitês e conselhos de administração estatutários
para todo mundo, desde uma empresa pititica até uma Sul-América e uma Notre Dame intermédica, mas é importante saber que quanto maior a empresa, maior a estrutura que a gente vai precisar para organizar. Bom, nós chegamos ao final de mais um YesCast. Este é o último dessa sequência de 3 episódios que reservamos nessa terceira temporada para falarmos sobre o ESG na saúde. Lembro que o estudo do qual falamos aqui, o TD89, está disponível para download de forma gratuita no site do IES. Basta acessar www.iess.org.br, selecione a opção Biblioteca no menu, depois entre em TDs e Estudos e clique no TD89. E se você quiser assistir ao webinar IES, ISG, Governança Corporativa, ele está disponível na íntegra no nosso site, na aba Eventos, juntamente com todos os webinars que realizamos este ano. Além disso, você também pode acessá-lo no nosso canal do YouTube. O YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado em sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do IES. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.